Hoje a gente vai falar sobre a importância da matemática na vida da criança. A matemática está presente na nossa vida desde que a gente nasce e mesmo assim é uma das matérias que as crianças mais têm dificuldade na escola. Isso acontece por diversos motivos, mas um grande motivo das crianças criarem essa aversão à matemática é elas não conseguirem tangibilizar e entender na prática como ela funciona. Então nada melhor e mais fácil do que trazer essa criança para conviver com a matemática, melhor ainda, para que ela aprenda sem nem perceber que ela está aprendendo. Então, eu vou dar algumas dicas para a gente conseguir trazer a matemática na vida da criança, desde que eles são bem pequenininhos, para a hora que isso se tornar uma matéria na escola, eles conseguirem fazer todas as relações com o cotidiano deles e isso ser muito mais fácil e palatável. E a dica número 1 é mensagem subliminar. O que eu quero dizer com isso? Deixe os números, tanto na forma escrita como de símbolos, espalhados pela casa nas áreas que a criança mais convive. Aos poucos, eles vão assimilar aqueles números, eles vão começar a perguntar e, sem querer, eles vão aprender a contar. E a dica número 2 é estimule seu filho a contar, mas não contar por contar de 1 até 10. Faça algumas correlações. Conte o número de degraus que você está subindo, qual é o número que está no elevador, qual que é a idade do amigo. Use brincadeiras do dia a dia para trazer esse número. Sabe o jogo da amarelinha, contar a vareta? São N jogos que a gente pode fazer para ensinar a criança matemática. E fora todos esses jogos de dia a dia, também tem os jogos matemáticos. Aos poucos eu vou mostrando para vocês aqui nos stories. Mas é importante que a criança vá se envolvendo com os números e aprenda na diversão. E a terceira dica é fazer conta matemática brincando. O que eu quero dizer com isso? Você pode dar no exemplo. Você entrega 4 balas para o seu filho e fala para ele dividir com um amiguinho. Então você vai ter que dividir. E nisso ele vai dividir, vai ficar 2 para um, 2 para outro. Só que ele nem raciocina, ele divide como se fosse símbolos. E você fala assim, peraí, quantas balas você tinha? Você dividiu, ficou quantos para cada um? E aos poucos, nesse jogo de brincadeira, você vai ensinando o seu filho a fazer conta, sem ele nem perceber. A quarta dica é ensinar através do cotidiano, no seu dia a dia. Você vai levar a criança no supermercado? Então ensine ela a ler os números. Quanto custa isso? Pega 3 tomates, me ajuda com 2 caixas de leite e assim vai. Aos poucos a criança vai adquirindo o dom da matemática através das experiências cotidianas. Para os mais pequenininhos, você pode pedir para eles pegarem 2 biscoitos para colocar na lancheira ou dividir um pão. São coisas pequenas que para a gente parece até simples, mas que para eles vai fazer uma diferença enorme. E a quinta dica é estimule as medidas e as formas na vida da criança. Comece a ensinar para ela medidas na cozinha. O que é litro, o que é grama. A hora que você estiver viajando, explique sobre o quilômetro, sobre os metros, os centímetros. Explique também sobre as formas, o redondo, o quadrado, o retângulo. Assim, aos poucos, a criança também vai assimilar isso, que são medidas que estão extremamente ligadas à matemática e a gente nem percebe, porque a gente aprendeu no nosso cotidiano. Então, a gente tem que fazer o mesmo pelos nossos pequenos. E, por fim, uma dica extra, que é a mesada. A mesada é uma ótima maneira de ensinar os mais velhos, a partir de 6 anos, a mexer com os números e, principalmente, a matemática financeira. Mas eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, porque a mesada é super importante e tem alguns detalhes que vão te ajudar muito no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, que a matemática reine aí na sua vida. Aqui em casa eu estou tentando com várias coisas, vários jogos, eu vou postando para vocês ao longo do tempo. Vou fazer alguns reels também. E aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe como que você faz a matemática funcionar na sua casa.